Olá, boa tarde. Então, hoje nós vamos ter mais um pouquinho de aula de matemática e agora nós vamos pensar um pouquinho no quanto a gente divide as coisas ao meio. Divide entre duas pessoas, separa tudo ao meio, faz dois grupos com partes iguais de muitos objetos, de frutas, de alimento. A gente está sempre dividindo as coisas ao meio. Bom, meio, metade, é tudo a mesma coisa. Eu pego uma fatia inteira de abacaxi e vou dividir ao meio. Eu vou separar em duas partes iguais. A mesma coisa eu faço com a melancia, a laranja, o abacate. Então, aqui dividiu, já tinha metade. Aí foi, dividiu ao meio essa metade. A maçã, o melão, enfim, a gente está sempre separando ao meio. Pega uma porção de balas, divide ao meio. Eu tenho 20 balas, eu pego uns 10 balas. Eu pego 5 para um lado e 5 para o outro, dividir ao meio. Eu estou partindo minha porção de balas pela metade, separando pela metade. 5 para um lado, 5 para o outro, partes iguais. Então, vamos lá. Então, depois de pensar isso, a gente já sabe que a metade e meio faz parte da nossa vida em muitos momentos. E aí lá, por isso é assunto de aula, aula do professor Felipe, de Educação Física. Ele costuma montar equipes para atividades nas quadras, com metade da turma em cada equipe. Então, separa aí, divide a turma em metade, ou divide ao meio, ou divide em duas partes. Metade da turma deve ficar deste lado, metade da turma deve ficar deste lado. Foi isso que o professor Felipe disse. Bom, se a turma tiver 20 alunos, nós teremos 10 em cada lado. Afinal, para descobrir a metade de uma quantidade, dividimos essa quantidade por 2. Então, metade de 20, 20 dividido por 2 é 10. Vamos confirmar isso na conta, no algoritmo? Olha só, o professor Felipe tinha 20 alunos na aula de educação física. Aí ele foi separar a turminha a metade, formando dois grupos. Então, 20 dividido por 2. Vamos lá? Eu poderia fazer até direto, mas vamos fazer assim. 2. 2 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2, 0, baixo 0. 0 dividido por 2 vai dar 0, né? Porque 0 vezes 2, ou 2 vezes 0, é igual a 0. Então, terminei aqui a minha continha. Então, o professor Felipe separou a turma em dois grupos de 10 alunos. Mas vamos fazer de conta que o professor Felipe, em uma outra aula, ele tinha 48 alunos na quadra. E para fazer aquela mesma, separar a turma em dois grupos, ou dividir ao meio, ou dividir a turma pela metade, o que a gente faz? Dividir ao meio, né, agora. O que a gente faz? 4 dividido por 2. 2. 2 vezes 2, 4. Vamos subtrair, 4 menos 4, 0. Vamos, baixa o 8. Agora, vamos dividir essa unidade. 8 dividido por 2 é igual a 4. A unidade aqui, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8 é igual a 0. Então, nós temos, quando o professor Felipe, ele dividiu 48 alunos por 2, eu tenho 24 alunos em cada grupo, ou em cada parte. Bom, mas não é só o professor Felipe que separa ao meio, não.
ou que separa a turma. A professora de artes, a Letícia, também ela usa com frequência a ideia de meio. Tia Luana deve usar também. Então, assim, vou dividir cada folha ao meio, assim cada aluno da dupla receberá metade da folha. Então, eu tenho uma folha, eu vou dividir essa folha ao meio. Olha, eu tenho agora duas partes iguais. Então, vamos separar a folha como a professora Letícia fez. Eu tenho duas partes iguais. Então, eu separei ao meio, ou metade. Cada dupla receberá a metade da folha. Bom, agora vamos trabalhar. O quadro mostra certa quantidade de tomates. Você vai traçar uma linha que corte a metade dessa, que contorne a metade dessa quantidade. Depois complete correspondente às lacunas da sentença. Então, vamos ver aqui quantos tomates tem. Para a gente separar pela metade, a gente tem que saber quantos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomates em cada linha. Mas nós temos 3 linhas. Quanto que é 3 vezes 8 mesmo, hein? Faz a continha aí. 3 vezes 8. Então, aí você vai ter que separar, dividir por 2 esse resultado. Para a gente saber quantos tomates, onde que você vai traçar a linha. Então, no quadro, há um total de quantos tomates aqui? Metade dessa quantidade pois, isso dividido por 2 vai dar quanto? Vamos lá. Separe um conjunto par de objetos que seja maior que 10 e menor que 20. Gente, se eu vou separar um conjunto par, olha, separa um conjunto par de objetos que seja maior que 10 e menor que 20. Não pode ser nem 10, porque é maior que 10. E não pode ser 20, porque é menor que 20. E tem que ser par. Então, pode ser o quê? 12, 14, 16, 18. Aí, você vai... Esse material pode ser o quê? Seus lápis. Pega seu estojo de lápis, escolhe essa quantidade de números pares que fica entre... que seja maior que 10 e menor que 12. Menor que 20. E aí, você vai colocar essa quantidade sobre a mesa. E depois você vai separar a quantidade. Coloque a quantidade sobre a mesa e você mesmo vai separar em 2 grupos iguais. Cada um representando a metade da quantidade inicial. Você deverá fazer o mesmo com os objetos que ele separou. Então, vamos. Depois complete a sequência. A quantidade de objetos que eu separei foi... Então, quantos lápis você separou? Desde que obedeça essa regrinha. Tem que ser par e tem que ser maior que 10 e menor que 20. Aí, vamos... Não foi seu colega, você mesmo dividiu ao meio essa quantidade, sendo que cada metade ficou com quantas partes? Essa divisão pode ser representada de que forma? Então, o total de lápis que você separou, dividido por 2, e quantos lápis ficou por cada parte. Agora, vamos calcular o dobro de uma quantidade. Gente, para calcular o dobro, basta eu multiplicar por 2. Você se lembra disso? A gente estudou isso lá atrás. Seguindo o modelo apresentado, complete corretamente as sequências, observando a relação existente entre o dobro e a metade. Tente fazer os cálculos mentalmente. Então, o dobro é o contrário da metade, ou a metade é o contrário do dobro, porque o dobro é a multiplicação por 2 e a metade é a divisão por 2.
Então, o dobro de 5 é 10. E a metade de 10 é 5. Então, o dobro de 7. Quanto que é 7 vezes 2? E a metade desse valor é ser 7. Desse valor aqui, repetido. E assim você vai fazer as demais. Olha só. Um machista fez uma composição de cores usando uma malha quadriculada e as cores verde e amarela. Veja como ficou. Ele fez essa malha usando as cores verde e amarela. Agora vamos observando a quantidade de quadrinhos e as cores usadas, faça o que se pede. Qual é o total de quadrinhos pintados de verde e de amarelo? Então você vai contar quantos quadrinhos verdes e quantos quadrinhos amarelos. Contando o total de quadrinhos de cada cor, complete a sentença. Então, nós temos quantos quadrinhos pintados de amarelo, que você contou, e quantos quadrinhos pintados de verde. Então, aqui você tem o total de quadrinhos na letra A. Você pode contar todos ou você pode fazer a multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes 4. Faça essa continha para a letra A. Na B, você vai contar quantos amarelos e quantos verdes. É correto afirmar que a metade desses quadrinhos estão pintados de verde? Bom, para saber disso, você tem que pegar o total dividido por 2. Agora, você vai calcular a metade. Metade de 148 limões, de 280 pessoas, a metade de 186 cadeiras e a metade de 608 tijolos. Como que você vai calcular a metade? Fazendo o algoritmo da divisão. Olha só, lanchonete também é lugar de dividir pela metade, na cozinha, na lanchonete. Então, na lanchonete onde o Rafael trabalha, foram usadas 64 laranjas para fazer sucos refrescantes. Essa quantidade corresponde à metade do total de laranjas que havia na lanchonete. Então, 64 é a metade. Qual o total? Então, o total de laranjas que havia era igual a... Bom, se 64 é a metade, eu vou ter que, na verdade, descobrir qual é o dobro desse valor, de 64. Então, eu vou fazer uma continha de multiplicação. E terminamos aqui a nossa aula de matemática, já com carinha de final de semana. Então, rumo ao final de semana, que você tenha um final de semana leve e divertido. Beijo grande.